Hoje nós vamos conhecer um exemplo interessante de empreendedorismo, que é o empreendedorismo na comunicação. Antigamente, pelo custo que representava abrir um negócio nessa área, não havia iniciativa dos próprios jornalistas. Hoje, com a facilidade da comunicação, estas portas se abriram. E nós vamos conhecer aqui um exemplo interessante que é do jornalista Rogério Galindo. Ele tem 20 anos de profissão, formado pela Universidade Federal do Paraná e criou, junto com outros 2 parceiros, um portal que tem o título de Plural. E esse portal é tocado pelos próprios jornalistas. E com bom resultado, já com um número de assinantes interessante, e nós vamos entender como é que foi essa ideia e como isso dá indicação para outros profissionais de comunicação que pensem em modelos parecidos. Rogério Galindo, o Plural é um fato novo, as pessoas comentam, e principalmente ter saído de jornalistas e principalmente ter se consolidado. Porque esse era o grande problema, se consolidar. As ideias apareciam, eram caras, não sobreviviam. O que o Plural trouxe de diferente? Bom, primeiro, uma honra estar aqui. Você falou formado na Federal, formado inclusive com aulas com o professor Ville, né? Já na época, nos anos 90, você já era um ícone do jornalismo, como continua sendo, e para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. É como você falou, assim, é muito difícil você começar um negócio em jornalismo antes, porque você não tinha como comprar uma rotativa, não tinha como comprar um estúdio de rádio ou de TV, é tudo muito caro, né? E hoje a internet possibilita isso, você tendo a pessoa, tendo a mão de obra, o resto você se vira, você tem lá uma conexão com a internet, faz um blog, nem que seja só de texto, você consegue. E tendo um pouco mais de dinheiro, você consegue fazer alguma coisa interessante, e a gente começou a pensar assim. Eu saí da Gazeta no ano passado, depois de uma eleição tumultuada, né, todo mundo acompanhou. Eu cobri a política e logicamente, o acirramento que causou aquela eleição trouxe problemas também para alguns jornalistas. Eu fui um dos que estava nessa lista, né? Saí da Gazeta, não sabia bem o que fazer da vida, pensei até em abandonar o jornalismo e fazer outras coisas que eu faço, fazer tradução. Você trabalha com tradução e o que mais? Só. Jornalismo e tradução. Eu faço tradução do inglês? de inglês para português. Para português. De livros. Já faz tempo, assim. Então eu pensei, o mercado está fechado, não tem para onde ir, os jornais fechando, né? Aqui em Curitiba o Estadinho fechou, a Tribuna é do mesmo grupo que a Gazeta, então obviamente eu não poderia ir para lá. Não tem para onde ir, o que eu vou fazer da vida? Vou, né, tocar outra coisa, fazer outra coisa. Mas aí apareceu o fato novo que você disse, né? Que foi as pessoas começarem a dizer que precisavam de outros veículos, justamente por esse fato de que a Gazeta do Povo estava quase virando um monopólio, né, no jornalismo de texto aqui em Curitiba, e eu era lá dentro uma voz dissonante. As pessoas disseram, a gente precisava que isso continuasse. E para mim foi uma surpresa muito agradável ver que existia gente que sentia falta daquilo que eu fazia. Começou até a haver uma certa pressão, dizendo, não, você tem que fazer, é importante para a cidade ter uma voz dissonante, ter uma segunda voz. E com o tempo a gente começou a pensar nisso, e eu e a minha esposa, que também é jornalista, a Rosiane Corrêa de Freitas, né, também formada na Federal, a gente decidiu que ia tentar alguma coisa, mas a ideia era fazer algo pequeno, um blog, voltar ao Caixa Zero, né, que era o nome do meu blog na Gazeta. E a gente achou um parceiro que era o Bennett, o cartunista, que é meu irmão de armas faz muito tempo. E a gente pensou, não, vamos fazer alguma coisa, mas ainda pensando pequeno. E daí, de repente, a gente encontrou algumas pessoas que disseram, não, a gente acha que vocês não deviam fazer algo desse porte, devia pensar maior e tal. A gente começou a ver, e o que possibilitou a gente fazer algo maior, na verdade, só para explicar a origem da coisa, foi que tem esse site chamado Catarse, né, que é uma vaquinha virtual, né? Eles começaram fazendo coisa de vaquinha. Você tem um projeto, você diz lá, preciso de X mil reais, e as pessoas fazem doação, você vê se consegue o dinheiro ou não. E bem na época que a gente estava fazendo o nosso projeto, o Catarse estava com uma ideia estava começando a fazer assinaturas ou pagamentos recorrentes, como eles chamam. Então você, em vez de fazer uma doação, você põe lá teu cartão de crédito, ou faz por boleto também, e decide fazer aquela doação mensalmente. Então, no nosso caso, a gente estabeleceu lá um valor mínimo, e na época era R$5, hoje é 15, né? E a pessoa, a partir desse valor, podia doar mensalmente para a gente, e a gente pensou, vamos ver o que acontece, né? E, para nossa surpresa, em 20, 30 dias apareceram 700 assinantes.
Fixos, todo mês estão fazendo esse depósito. Que pessoas que fizeram assinatura lá e disseram, a gente vai dar esse dinheiro mensalmente para vocês fazerem jornalismo. E isso já dava ali, na época, 10 mil reais, alguma coisa assim. Como a gente tinha o dinheiro da rescisão e tinha condição de segurar um tempo, a gente ficou sem salário, na verdade, até hoje. Né? Até hoje vocês trabalham para manter a ideia. Esse foi o primeiro mês, agora em novembro, que a gente recebeu um Prolabore, assim, nós três. Pequeno ainda, mas quase simbólico, mas só para a gente até comemorou, assim, que pela primeira vez a gente conseguiu um Prolabore. Sair do vermelho para a maioria dos veículos no Brasil hoje é um feito, hein? Já é um feito, e a gente conseguiu, então, pagar com esses 10 mil, a gente começou a pagar reportagem, com freela no começo, e depois, quando a gente sentiu uma certa estabilidade, a gente contratou 2 repórteres e começou a fazer jornalismo diário mesmo. Quantas pessoas hoje trabalhando? Nossa redação são 8 pessoas. 8 pessoas? São nós 3, os sócios, né? 2 editores, 2 repórteres e uma estagiária, é isso. Sim. E daí tem uma pessoa de comercial também que vende anúncios, né? Mas é por comissão daí, então é uma estrutura pequena ainda, mas que já é suficiente para a gente fazer uma cobertura razoável e a gente pensou também, até já estou falando demais, mas a gente pensou que a gente tinha que, para ser viável, né? A gente não queria abraçar um mundo com as pernas, não adianta você querer fazer tudo, né? Então a gente pensou, o que a gente faz bem e que está faltando em Curitiba? Cobertura de política, cidades e cultura, só isso, são 3 editorias. A gente não cobre esporte, não cobre economia, a gente não cobre diversas coisas que são típicas, né? Não tem automóveis, não tem nada. Assim. Então são essas 3 coisas, política local, cidades e cultura. Então a gente decidiu que era para poder reduzir custo e para a gente ter uma linha mesmo, até porque o jornalismo local aqui tá fraco, né? A gente sabe que dos grandes jornais, a maioria ou faliu ou a Gazeta do Povo que decidiu nacionalizar, né? E fechou, inclusive, a editoria de Curitiba, né? Enfim, é o caminho deles, lá eles têm lá uma opção. Então a gente achou que existia um nicho para fazer esse tipo de jornalismo e essa é a nossa aposta. Estamos indo nesse caminho. Tem um exemplo muito interessante, isso é interessante também explicar, porque significa que a comunidade tem voto no momento que você tem um modelo como esse, de contribuição, você citou o Catarse, Sim. E a partir disso, se as pessoas acreditam em uma ideia, e pode ser qualquer tema, as pessoas podem contribuir e aí elas garantem a sobrevivência daquela fonte de informação para que aquilo não acabe. Porque o modelo tradicional, que é de um grande empresário, um herdeiro, alguém, né, que tem muito dinheiro, começar um veículo, a gente não tinha como fazer. Né? Não é, todos nós somos de classe média, ninguém ali tinha dinheiro para bancar um projeto sozinho. Arranjar um investidor logo de cara é muito difícil, a gente também não tinha essa possibilidade. Então o que a gente pensou? Quem que pode querer sustentar um veículo desse? São as pessoas que acham que existe a necessidade desse veículo. Né? E a gente vê que existe toda uma safra de novos veículos de comunicação independentes na internet, né? Tem o Nexo, tem o Intercept, tem o Poder 360, o Congresso em Foco, cada um tem uma pequena diferença, um modo de financiamento um pouco diferente, mas todos apostando nessa independência dos veículos, né? E não tentando apostar muito em anúncio. Nosso formato depende muito mais do assinante ou do apoiador, se chame como quiser, né? do que do anunciante, porque a gente sabe, você conhece isso tão bem quanto eu, mais até, que anunciante às vezes não vem de graça, né? Você vem com alguma coisa presa àquilo, né? Uma cláusula. Então, por exemplo, a gente não aceita anúncio de poder público, que como a gente cobre política local, a gente sabe que muitas vezes quando vem o anúncio da prefeitura, quando vem o anúncio do governo, não vem para apoiar de verdade o projeto, vem por muito interesse. Interessante, né? Esse ponto, porque aí é a questão da independência. Você poder fazer uma cobertura real e não ficar podando cada texto, cada notícia em função da sobrevivência do veículo. A gente recebeu, por exemplo, esses tempos aí um pedido de orçamento de anúncio da Assembleia Legislativa e a gente não aceita, não tem interesse. Até no futuro a gente já teve essa discussão, né, internamente. Se for, sei lá, uma campanha de vacinação, alguma coisa assim, talvez a gente aceite, mas anúncio institucional, eu acho que o poder público já gasta tanto dinheiro com isso, não sou eu que vou ajudar eles a gastar mais, né? Então, anúncio da Assembleia, para que a Assembleia precisa fazer anúncio? Não acho que não faz sentido.
Então a gente não quer depender tanto de anunciantes. Lógico, os que vierem serão bem-vindos, né? A gente tem anúncios e inclusive ainda bem assim começa a aparecer cada vez mais assim gente interessada em anunciar no plural. Mas a gente não quer depender muito disso não. A nossa ideia é depender do leitor. Vendo do ponto de vista comercial, o anúncio passa a ser interessante quando as pessoas sabem que você cobre um determinado público que estava descoberto até aqui. Sim. E que esse público também é um público com poder aquisitivo. Sim. Nesse sentido, com a consolidação do portal, ele se torna competitivo. A gente estava até estudando bastante isso, né? Porque nenhum de nós era empresário antes, né? E a gente agora está tendo que se virar, né? Não é só fazer jornalismo, que isso a gente até sabia, né? Foi atrás de consultoria ou estão aprendendo ali sozinhos? Não, aos trancos e barrancos mesmo, né? A gente nem tinha como pagar uma consultoria no começo, então vamos aprendendo, lendo na internet, falando com gente. E, por exemplo, eu tive o prazer de ser convidado para ir no principal congresso de jornalismo independente do Brasil, que foi o 3i, agora no Rio, mês passado. E a gente foi apresentar o Plural lá e, por sorte, eu fui apresentar numa mesa de debates que estava a Janine, que é uma proprietária de uma empresa que é especializada em financiar veículos iguais aos nossos. E ela deu várias dicas para a gente, assim, foi muito bacana, uma moça americana de Chicago, ela tem uma empresa chamada Sembra Mídia e o que ela faz da vida é financiar veículos independentes da América Latina. E daí a gente estava conversando com ela gostou do Plural e disse que, basicamente, o conselho principal que ela me deu foi que existem dois jeitos de você ganhar dinheiro, ou pelo menos sustentar um veículo na internet. Rico a gente não vai ficar, né? Mas tem dois jeitos de você sustentar o projeto. Um é você ter muita audiência. Você tentar fazer milhões de visualizações mês e para isso, às vezes, você acaba apelando para notícias sensacionalistas ou, sei lá, mulher pelada, coisas que a gente não quer fazer. Os portais estão indo muito por essa linha, né? E a outra... De tudo e até notícia, mas tem muitas outras Exatamente, coisas. até notícia. Mas o outro caminho que ela apontou que é o nosso, assim, é o caminho de você ter um número menor de leituras. Lógico que você tem que se preocupar também em ter bastante gente assinando, né, e lendo, mas não precisa se ter essa neura com o número de cliques, assim. Mas você ter uma comunidade que é bacana, que é interessante e que é fiel a você. Então, nossa ideia não é a gente ter 100 milhões de cliques ou, sei lá, 15 milhões de usuários únicos. A gente não vai chegar nisso, ainda mais pensando que a gente é... É regional. É regional. Essa é uma limitação. Então, é Curitiba ou é Paraná? É Curitiba, principalmente. A gente até fala de outras cidades, assim, mas o foco mesmo é Curitiba. Então, assim, a nossa ideia é ter... A gente tem esse número muito claro na cabeça. A gente quer ter 4 mil assinantes. 4 mil assinantes é o suficiente para a gente se sustentar, para a gente ter uma equipe bacana na redação, para poder fazer jornalismo de qualidade, sem depender de anunciantes. E se os anunciantes vierem, melhor. A gente consegue... 4 vezes mais do que você tem hoje, então. Essa é a tua meta. Mais ou menos isso. A gente começou bem e tal, mas ainda precisa avançar, né? Então, a partir desse mês, inclusive, agora a gente tem algumas novidades. Assim, a gente vai fazer um ano agora em janeiro, né? E a gente vai ter algum upgrade. Aí vai ter uma empresa fazendo mídias sociais para a gente, que é uma coisa importante, né? A gente vai aumentar a redação em uma pessoa, o que no nosso tamanho já é um percentual bacana. E vamos em frente. A gente vai... como diria o doutor Dallagnol, a gente não tem provas de que vai dar certo, mas a gente tem convicção. Assim, então, e o que você agora... diz para o público, o que o Plural, porque até aqui nós não falamos exatamente, né? O que o Plural traz para as pessoas? Qual é o diferencial dele daquilo que existe hoje? As pessoas esperam sempre entender isso, que esse veículo está me trazendo, no sentido de que eu passe a apoiar, entendendo que você não está privilegiando o teu apoiador. Na verdade, qualquer pessoa pode abrir. Ele é apoiador ou não, qualquer pessoa pode abrir e ler. Você não está limitando, né? Até aqui pelo menos, você não está limitando o visitante. A ideia é não fechar, a gente não tem paywall, quem quiser entra lá de graça. As pessoas pagam primeiro porque elas gostam do projeto. Como o Intercept faz, por exemplo, né? O Intercept é de graça, mas se você quiser você apoia. Por isso que a gente às vezes até prefere chamar de apoiador do que de assinante. Mas a gente tem algumas facilidades ou benefícios para os assinantes, né? Para os apoiadores. Por exemplo, hoje no dia que eu estou gravando aqui com você, né, a gente fez uma reportagem sobre o Uber, mostrando em que horários o Uber fica mais caro, que tem aquela tarifa
dinâmica, né? Então tem a Rosiane, que é uma repórter especializada justamente em dados, assim, ela acompanhou durante 30 dias os dados do Uber e conseguiu montar lá uma tabelinha que mostra em que dias, em que horários fica mais caro e quanto mais caro, etc. E a gente deu essas informações primeiro para os assinantes. E daí na segunda-feira agora a gente vai jogar no site para todo mundo. Então é lógico, é uma bobagem assim, mas é até para agradecer as pessoas. E a gente também tem benefício, por exemplo, a gente tem na nossa lojinha, a gente tem caneca, ecobag, camiseta, adesivo e também fica mais... Essas coisas são padrão hoje para quem não conhece, né? Todos os sites importantes hoje fazem esse tipo de premiação, de brinde. E a gente acha que essa comunidade é realmente muito, muito bacana. Assim, a gente vê que aqui em Curitiba a gente tinha, como eu te disse, um monopólio da Gazeta, e a Gazeta, eu não estou fazendo uma crítica propriamente, é uma opção deles. É uma análise de mercado, essa é a conversa. É uma opção deles, eles decidiram dar uma guinada à direita, todo mundo vê isso, eles falam isso claramente, e nacionalizar. Então eles não cobrem mais local quase, assim, cada vez menos. Então a gente viu que tinha um nicho ali, tanto de fazer um jornalismo menos ideológico, quanto também de fazer um jornalismo mais local. Então, uma coisa que você perguntou o que plural é, eu vou te dizer o que o plural não é. A gente não é a anti-Gazeta do Povo. A gente não quer ser a Gazeta do Povo com sinal trocado. E as pessoas podem imaginar, será que então é de esquerda? Se não é de direita, é de esquerda? Isso é uma coisa que até incomoda um pouco a gente. Assim, a gente tem algumas causas que são associadas à esquerda. Por exemplo, assim, eu acho até estranho dizer que essas causas são associadas à esquerda, né? Por exemplo, assim, a gente é a favor dos direitos LGBT. A gente é a favor, isso é muito claro para a gente é a favor dos direitos da mulher, a gente é a favor do combate ao racismo, a gente é a favor de cotas na universidade, por exemplo, etc. Essas são coisas que são prerrogativas nossas de dizer que a gente é a favor ou não, e a gente tem um ponto de vista muito claro sobre isso. Assim. Agora, a gente não é associado a nenhum projeto político, isso como eu te disse, a gente não aceita dinheiro do poder público, a gente não aceita também estar atrelado a nenhum partido, a nenhum projeto, a gente não apoia candidatos, pelo contrário, a gente é crítico com todos eles, assim, igualmente, assim, desde o cara do PSL até o cara do PSOL, passando pelo PT, pelo PSDB, pelo DEM, eu não tenho nada com nenhum deles e é só ver a minha ficha passada aí que eu nunca fui filiado a nenhum partido, pelo contrário, nunca trabalhei para governo, nunca trabalhei para político e não pretendo trabalhar também, justamente para ter essa independência da gente poder criticar quem quer que seja. Se o governo estiver apoiando essas causas que a gente acha positivas, muito bem. Se não tiver, a gente vai criticar, seja quem for que esteja lá. Já sofreu pressão nessa nova fase? Não, pressão não. Até porque a gente ainda é pequeno, acho que não incomoda tanto, né? Reclamação, sim, todo dia tem, né? Você sabe disso muito melhor do que eu, né? Ainda mais na TV, né? É uma coisa que a gente sabe que tem muita pressão. Mas não, tem encheção de saco, tem assessor ligando, tem... mas isso faz parte do dia a dia, né? Um portal, como é o caso do Plural, como é que ele evolui? Provavelmente vai ter braços, vai ter outros serviços. Como é que você vê a evolução dele a hora que você tiver sustentação financeira para isso? A gente tem tanta ideia bacana de que a gente quer fazer assim, só que, lógico, como você disse, tem que ir por partes, né? Então, primeiro a gente quer estabelecer esse serviço de notícias locais. Isso é nossa missão número 1. Então, cidade, política e cultura. E cultura. Cidadania. Tá tudo aí nesse meio termo de cidades, né? Assim, política. Política, quando a gente fala, não é só política partidária, né? Tudo meio embolado ali. Mas o que é mais para afastar outros temas que não sejam conexos, né? Como, por exemplo, esporte e economia, que a gente não pretende. Mas, assim, tendo conseguido montar esse serviço noticioso, esse jornal mesmo, assim, de local, tem algumas coisas que a gente pretende fazer. Uma delas, inclusive, que digamos que é a última parte lá, quando a gente tiver com tudo pronto, é fazer franquia. A gente, para poder ampliar o negócio, a ideia é fazer o Plural São Paulo, o Plural Rio de Janeiro, o Plural... Um modelo que você já tem pronto, já sabe como funciona, e que você pode vender... Replicar. Ou fazer uma locação como franquia, como é que é? A gente não sabe ainda como funcionaria do ponto de vista econômico, a gente ainda nunca parou para desenhar isso, mas a gente acha que... E a gente já recebeu, inclusive, contato de pessoas de outras cidades, assim, cidades grandes, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, que dizem, a gente precisava de alguma coisa aqui assim.
como é que a gente faz, tal. Então a gente Você encurta o caminho dessas pessoas, quer dizer, todos os erros possíveis você já cometeu antes e você pode dar para a pessoa o caminho. E então. Estamos cometendo ainda, né? Mas e também a gente poderia fornecer material, por exemplo, assim, mais ou menos como o modelo do metro. Você pega o metro hoje, né? Tem o metro Curitiba, tem o metro Paris, tem o metro, não sei, São Paulo. E você, além de ter tua produção local, tem algumas coisas que você já recebe da matriz, digamos assim, né? Então a gente poderia mandar as charges do Bennett para essas pessoas reproduzirem, ou algumas reportagens que seriam publicadas em todos. E além disso, a pessoa faria a produção local. Isso está tudo muito ainda incipiente. Na verdade, essas coisas você descobre caminhando, porque como ninguém fez algo parecido aqui antes, você acaba sendo desbravador. Que a gente vai pagando o preço de descobrir o caminho. Inclusive, com muita honra, a gente faz parte desse processo, né, que você falou de novos empreendedores, eu acho estranha essa palavra, assim, mas é isso, né? Digitais de jornalismo, como esses projetos que eu te falei, do Nexo, do Intercept e tal. Assim. Mas que ser empreendedor não é um pecado, a questão é como você exerce a função de empreendedor. Acho que essa diferença é importante estabelecer. O que eu digo é que eu e você, a gente foi criado para ser repórter, né? Exatamente, aí, era a visão do passado. Para trabalhar para um patrão, assim, e de repente você se vê como... Quando eu fui assinar o contrato do Plural, eu dizia lá, Rogério Galindo, empresário. Eu falei, não sou eu. Né? e era eu, né? Enfim, e a gente vai aprendendo a fazer as coisas, mas a diferença nossa para esses outros projetos que a gente estava falando é que o nosso é local. E eles nenhum é local. O nicho deles é por tema, é por política, é por o Jota, por exemplo, que é jurídico, né? E o nosso não, a gente não escolheu um tema, a gente escolheu um ponto geográfico, que é Curitiba. E vamos aprendendo. E vai ter complementos? Imagem, som, entrevistas? Sim. Como é que você pensa no futuro? Porque a internet, a grande vantagem é essa, diferente do impresso. Você pode inventar coisas novas. A gente já tem algumas coisas, por exemplo, tem 2 podcasts, né? Tem um podcast diário que a gente manda para as pessoas com resumo do dia. E tem um podcast semanal do professor Daniel Medeiros, que você conhece também, né? De história lá do Positivo. A gente chegou a criar um programa em vídeo, eu e o Ricardo Medeiros, que acabou não vingando, mas a gente pretende voltar com alguma coisa do gênero. E tem várias ideias. E uma coisa que a gente pretende fazer, que até é menos típica, as pessoas não pensam nisso às vezes quando pensam em jornalismo, né? Mas eu vou dar um exemplo de um projeto que a Rosiane fez. A Rosiane é minha heroína jornalística, né? Então eu sempre cito ela. Desculpa até a insistência, mas a Rosiane fez um projeto que chamava Nascer Bem. O que é isso? Hoje tem muitas mulheres que engravidam e não querem fazer cesárea, né? Porque a gente sabe que o índice de cesariana no Brasil é muito alto, e às vezes se faz de maneira desnecessária, cesariana, episiotomia, etc. Né? Então a gente sabe que tem muita gente que quer evitar isso. E quando a mulher vai pela primeira vez grávida no consultório, nenhum obstetra vai dizer, não, eu realmente vou fazer uma cesariana. Todo mundo promete parto normal, né? Aí chega na hora, inventa uma desculpa e faz a cesariana. Então o que ela fez? A Rosiane conseguiu, por meio de lei de acesso à informação, ela conseguiu os dados tanto do SUS quanto dos principais planos de saúde de índice de cesariana e de parto normal por médico, por obstetra. Então o sujeito Zé da Silva, lá, o doutor José da Silva, que atende pela Unimed, fez 80% de cesariana e 20% de parto. Então a grávida pode entrar lá no Nascer Bem, até hoje inclusive, e ver o médico dela, qual é o índice e ver se precisa procurar outro. Interessante, direito à informação para ter uma escolha adequada. E isso a gente normalmente está acostumado a pensar nisso no jornalismo porque não tem um texto ali, não tem uma reportagem, você não tem um produto final. O que tem é o dado bruto e a pessoa mesmo tem acesso ao que ela precisa, né? E a gente pretende atualizar o Nascer Bem, ele está com dados um pouco antigos agora, então a gente tem que atualizar ele. E é um dos projetos que a gente vai pôr para dentro do Plural também e outros projetos do gênero aí também. Galindo, o sonho do jornalista, e certamente da comunidade também, porque será útil, é você ter fonte confiável. Vamos entender, quando tem uma mistura que tem o lado comercial, essa confiabilidade se quebra, porque você tem força de laboratórios farmacêuticos, para dar exemplo, você tem força de lobbies... Todo mundo tem lobby, inclusive no Congresso, né? Gente paga, contratada para ir lá defender interesses de lobistas, de grandes corporações. Aí
a gente, na verdade, não pode confiar na mídia. Até hoje a mídia está sendo muito criticada, ela tem os seus defeitos, mas também não é assim, não dá para generalizar. Claro. Você tem várias mídias diferentes, isso é importante ressaltar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você propõe um modelo onde possa haver confiabilidade das pessoas. Significa, esse veículo está me trazendo a verdade dentro da possibilidade, porque também a gente não tem como saber tudo. Mas dentro do que você pode apurar, você está informando as pessoas de acordo com o que é correto. Isso, a gente tem muita preocupação com essa contaminação, né, do comercial e do poder político também, né? Então por isso que eu te falei que a gente nem aceita anúncio de poder público, por exemplo, e mesmo da iniciativa privada a gente tem um certo receio de certas práticas que acontecem hoje na internet e que a gente está tentando evitar, né? Por exemplo, alguns tipos de publi editorial, que hoje virou uma prática comum, a gente não vai fazer, não pretende fazer e não vai fazer branded content. Publi editorial, vamos explicar o que significa. Publi editorial é o antigo a pedidos, né? Assim, o sujeito paga para você fazer um texto e manda o texto já pronto, né? E você publica como se fosse uma reportagem, só que não é, né? Na verdade, aquilo é pago. Então a gente... E nem sempre é identificado, esse é o problema. Porque se tiver uma identificação, pelo menos você sabe que é um anúncio. Exatamente. Então a gente tem uma série de regras para aceitar esse tipo de... Não é que a gente não faça, a gente fez, por exemplo, para o Instituto Lico Casemodel, que é uma ONG que trabalha com a síndrome do X, lá, do GNX, não lembro como é que é o nome. E a gente fez com eles, mas eu não vou fazer isso, por exemplo, para o Odebrecht, por exemplo, agora eu não vou fazer. Mas se o projeto for bacana, não vou fazer para Souza Cruz, mas a gente pode fazer para causas que a gente acredite, né? É interessante até você explicar, porque tem a compra da informação, da divulgação, e tem a compra do silêncio também. Sim. Essa compra, na verdade, é dissimulada, ou às vezes ela é uma pressão oculta. Sim. No caso do poder público, a gente tem muito esse receio, porque que mal tem você aceitar um anúncio da prefeitura. Eles já estão fazendo, eles vão gastar aquela verba mesmo. Então, mas uma coisa que a gente tem receio é que você acaba virando dependente. E daí você tem lá uma verba, sei lá, vou chutar, assim, de R$4.000 por mês da prefeitura. E isso te paga um repórter, por exemplo. Aí, no mês seguinte, você faz uma reportagem, o prefeito não gosta, ou o secretário de comunicação não gosta, e corta a verba, ou ameaça cortar a verba. Aí você vai lá e pede desculpa, se ajoelha, o quê? Eu não vou fazer isso. Então, para não ter que passar por isso, a gente já, minha avó dizia assim, ninguém sente falta de uma almofada de seda que nunca teve, né? Então, eu não vou aceitar o anúncio agora para depois não fazer falta também. Então, a gente tem muito pé no chão com isso, a gente está evoluindo devagar, assim, você falou de consolidação, né? A gente não acha ainda que está consolidado, assim, a gente conhecendo as finanças por dentro ali, está muito longe ainda disso, mas a gente está caminhando devagar e dentro do nosso limite para não aceitar nada que a gente acha que seja inaceitável. Então, a gente vai devagar e sempre e com esse público fiel, até porque o que a gente tem, o que a gente teve desde o começo e que foi o que permitiu a existência do Plural, é a nossa credibilidade, de nós três e das pessoas que estão com a gente. Então as pessoas sabem desde o começo que eu não estou aqui me fazendo de santo nem nada, não é elogio em boca própria, mas assim, a gente construiu uma carreira ao longo desse tempo aí, tanto eu quanto a Rosiane quanto o Bennett, e as pessoas olharam para essa carreira e acharam que a gente era confiável. Então a gente não pode estragar isso. O principal ativo que a gente tem no Plural é essa crença que as pessoas têm de que a gente está fazendo isso de boa fé. A partir do momento que a gente quebrar esse pacto, os nossos assinantes vão embora, vai todo mundo embora, a audiência vai embora e a gente vai virar só mais como você disse, um veículo ali que pode estar ganhando 1 zilhão de cliques, mas isso não me interessa, eu não estou ali para ficar rico nem nada, a gente acredita no projeto, no jornalismo e no revigoração, em revigorar a democracia por meio do jornalismo, que é o nosso sonho. Assim. Como é que você vê, vamos falar agora em tendências, porque você lidera uma tendência. Como é que você vê as tendências? O que vai acontecer daqui para frente? Outros aparecerão, certamente, em várias áreas, cada um com diferencial, e a própria existência da mídia como está hoje, a gente não sabe como é que vai ser, porque ela é cara demais para a realidade de hoje. Né? Sim. Essa é uma questão verdadeira, é matemática. Sim. São modelos caros demais pelo retorno que eles trazem, que já não é mais aquele retorno do passado. E há muita concorrência digital
inclusive com as redes sociais, Sim. que também são meios de divulgação de propaganda. Você vê as próprias TVs, que eram o símbolo, né, da fartura financeira, né, estão hoje com dificuldade, né? Você vê que mesmo as afiliadas da Globo assim, não tem mais aquele volume de dinheiro infinito e enfrentam problemas. Então, quanto mais os jornais impressos, que dependem de rotativa e perderam muito anúncio para Facebook, para Google, etc. Então, acho que o modelo vai mudar, isso é muito claro. E acho que cada vez menos os jornalistas vão poder confiar com um emprego numa redação. Isso é uma coisa que está muito clara para a gente. Assim, a gente vê aqui em Curitiba isso. A gente forma, sei lá, 200 jornalistas por ano nas faculdades e tem quantas vagas abrindo por ano em jornais? É muito pouco. O próprio jornalista vai ter que descobrir outros caminhos porque não tem mais mercado para absorver. Sim. Na verdade, você tem uma indicação. Não é que todo mundo vai fazer um plural, não, mas muitas outras coisas podem ser inventadas, porque tem muitos nichos descobertos. Tem, e eu acho que você agora é um exemplo, você falando de que eu era um símbolo do novo jornalismo, mas você também, o que está fazendo aqui, canais de vídeo, YouTube, podcasts, isso é uma coisa que vai ficar cada vez mais frequente, né? Você vê, eu tenho filhos pequenos, né? O meu filho de 6 anos, por exemplo, o Bernardo, ele não sabe o que é TV aberta, não sabe. Ele tem Netflix, ele tem lá o YouTube dele, Kids, que ele vê. Aí um dia ele queria ver uma coisa na TV, eu disse, vai passar isso aqui que tem na TV. Ele falou, mas tem que esperar o horário? Como assim? Ele não está acostumado com isso. E acho que não é só ele, acho que tem toda uma geração. Esse modelo quebrou, assim, né? Agora você vê o que quiser no horário que você escolher. Serviços pagos, mas estão aí, alguns gratuitos. E inclusive pagos com preços baixos, né? E você vê esses fenômenos aí, tipo, sei lá, Felipe Neto, não sei o quê. Esses caras hoje estão roubando a audiência das TVs, estão roubando a audiência dos canais tradicionais. Então, como você falou, assim, acho que cada vez mais a gente vai descobrir esses nichos e o profissional de comunicação não vai morrer nunca, né? Que jornalismo as pessoas precisam, informação as pessoas precisam. O que vai é a gente ter que se virar nos 30 aí e descobrir jeitos de fazer a coisa de uma nova maneira. Eu até nesse sentido sou grato à Gazeta, assim, porque lá eu tive que perder digamos assim, o pudor de fazer novas coisas, né? Eu entrei lá escrevendo texto e tive que aprender a fazer vídeo, fazer áudio, fazer podcast, etc. Assim, fui me virando. Uma escola interessante, né? Foi importante para mim. Daí quando eu saí de lá, assim, faltavam outras coisas ainda, outras disciplinas para eu aprender a fazer um jornal, né? Mas aí me juntei com outras pessoas que tinham essas disciplinas e as coisas andam. Mas a gente tem que... Não adianta, o cara hoje que souber só fazer texto, assim, vai ser muito difícil. A não ser que seja Eliane Brum, vai ser muito difícil. Rogério Galindo, quem é o Rogério Galindo? Como é que você se vê, você se define como profissional, como sonho de vida, né? Como profissão até aqui já realizada? Eu sou repórter, né? Eu acho que se for dizer profissionalmente uma coisa que me define é isso. Eu gosto de fazer reportagem, eu gosto de... Eu estou empresário por circunstâncias, estou na frente do Plural por sei lá, as coisas foram caminhando. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é reportagem. Eu e a Rosiane, desde o começo, a gente tem essa tentação de ter um jornal próprio para poder fazer as reportagens que a gente quis, assim, que às vezes você não consegue fazer no jornal dos outros, né? Porque eles têm outros sonhos. O nosso sonho é fazer jornalismo local de qualidade, aprofundado, e que seja importante para a democracia local, para dar uma segunda voz para uma cidade tão grande como Curitiba, que não pode ter um jornal só ou poucos jornais, né? Porque tem outros, né? Tem o Bem Paraná, tem o Metro e tal, mas que são pequenos e a gente quer ter E até porque a gente tem não é falar mal dos outros, mas a gente tem um modo diferente de fazer, até por ser tocado por jornalistas, etc. Então a gente, não querendo falar bem da gente e mal dos outros, mas é um pouco diferente e a gente acha que isso tem a sua relevância. Quanto ao que eu pretendo, que eu sonho, no jornalismo é isso, assim, é fazer com que as pessoas tenham acesso a informações. Você perguntou quem sou eu. Hoje a minha principal definição é que eu sou pai, né? Eu tenho 3 filhos. Assim. 3 filhos. E eu penso sempre que ser pai, assim, a minha definição do que é ser um bom pai, que eu tento ser, né? É levar os meus filhos até a idade adulta, assim, em condições de eles fazerem as melhores decisões possíveis, né? Então, isso inclui várias coisas, assim. E eu acho que jornalismo também é muito isso, assim, é você
dar às pessoas as melhores informações possíveis para que elas tomem as melhores decisões. Então, o que a gente não quer é que as pessoas tomem decisões políticas baseadas em mamadeira de piroca, em fake news. A gente tem que, nesse momento da política e da comunicação no Brasil, a gente tem um papel importante, acho, você, eu, todo mundo que trabalha com isso, de fazer com que as pessoas tenham informação relevante, de qualidade, para tomar as melhores decisões e a gente não cair num populismo barato que está nos ameaçando dos dois lados. Aí a gente tem que evitar isso, porque isso custa caro para todo mundo. Como encontrar o Plural? Vamos dar aqui os meios, então, de encontrar, de apoiar. Qual é a forma? O principal meio é www.plural.jor.br, né? JOR, em vez de com, é JOR. Essa diferença é importante ressaltar. Plural.jor.br. E você entra de graça lá, não precisa pagar. Se quiser apoiar, tem lá em cima um botãozinho assinar, né? Você entra lá, pode fazer por boleto, pode fazer por cartão de crédito. A gente não custa caro, né? Mesmo que você queira apoiar, é baratinho. A gente cobra a partir de R$15 e a ideia é não ser caro mesmo. E se não quiser, também pode acessar lá, a gente não fica brabo não, pelo contrário, assim, a gente quer dar informação. Além disso, a gente tem as nossas mídias sociais, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você procura lá pelo plural.jor.br ou plural.jor.br, dependendo da mídia. Clicando em curtir para se tornar seguidor. E além disso, a gente tem duas coisas que a gente gosta que as pessoas façam, mas eu vou dar o caminho pelo site mesmo, que é mais fácil. Tem o nosso WhatsApp, que a gente manda todo dia o resumo das notícias por WhatsApp e manda um podcast, né? Que é a Sandra Guimarães que faz e a gente manda todo dia. E tem também a nossa newsletter também, que é o Ricardo Medeiros que faz e que a gente manda de manhãzinha lá para você saber o que a gente tem. Então, você entrando no site, você pode assinar, mesmo que você não queira assinar o Plural. Você não quer pagar. Você pode receber esse serviço. Você pode receber esses serviços. São alguns serviços. Pode receber esses serviços diariamente e gratuitamente também. Um podcast diário, uma newsletter bem bacaninha que a gente faz. E que são jeitos de a gente transmitir informação e fazer com que as pessoas estejam bem informadas. Parabéns pelo exemplo, pela carreira. Muito obrigado pela presença com a gente aqui, Galindo. Eu que agradeço, Vili, de verdade. Acho muito bacana que você esteja fazendo tudo isso que você faz. Eu sempre fiquei impressionado com a tua capacidade de trabalho em 20 rádios, 30 TVs e agora também na internet aqui. Eu fico fascinado com isso e muito bacana. E, aliás, queria fazer um elogio público aqui para a Mariana, que também está fazendo algumas reportagens para a gente e que é sensacional. Acho que você tem uma parcela importante nisso. Fica um elogio, Mariana, para você também. Que é a minha filha que fez jornalismo também, né? E dos três, só ela escolheu. E faz jornalismo brilhantemente, honra muito bem a família aí, a Mariana Ode. Quem quiser lá, procura as matérias dela dentro do Plural também. E essa geração é impressionante. Ela já colaborou algumas vezes com vocês. E é impressionante essa geração que está saindo das universidades agora. Eles são muito melhores do que eu. Assim, eu brinco que eles vão me deixar obsoleto rapidinho. Assim. O que é uma notícia boa, né? É bom, jornalismo. É bom. É mal para mim, mas é bom para a cidade. Tá. Valeu, Galindo. Obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. O nosso Twitter, para você receber sempre as atualizações, é @JoséVille, WILLE. Tem também o nosso portal, memoriabrasileira.com.br e vários outros que você vai encontrar lá depois, e também o canal no YouTube que você pode clicar em curtir para poder seguir e receber sempre as atualizações com as novas entrevistas. Obrigado por ter ficado com a gente.